Olá, bem-vindos! Eu sou Cida Vandapaz e este é o Vida em Movimento pelo Empireflix em parceria com o SBT. Hoje vamos falar de um assunto um pouco profundo e muito presente na vida de quem mora fora do país: os desafios emocionais e os relacionamentos na imigração. Para nos ajudar a entender melhor este universo, recebemos aqui a psicóloga Luciana Padova, especialista em saúde emocional de imigrantes e casais multiculturais. Vamos receber ela aqui? Vem comigo que o programa começa agora. Luciana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e aqui já vai a minha primeira pergunta. Quais são os maiores desafios emocionais que um imigrante enfrenta ao chegar aqui no nosso país? Cida, querida, obrigada pelo convite. E é sempre muito bom falar de saúde mental quando a gente fala de imigração, porque a imigração ela tem desafios em várias áreas. E um maior desafio é a saúde mental, porque sem a nossa saúde mental a gente não consegue funcionar em nenhuma das outras áreas. Mas a tua pergunta é muito importante, porque eu sempre digo, saiam com todas as suas pendências emocionais resolvidas do Brasil. Isso vai te facilitar a ter uma melhor adaptação e ajustamento na cultura onde tu encontra. Por quê? Porque tu vai ter que reviver todos os relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, relacionamento conjugal. Então, quanto mais resolvido tu sai do teu país com toda a tua questão emocional, tu vai saber lidar melhor com as questões emocionais no país onde tu te encontra. Bastante coisas, né? Uau! Luciana, quais são os sinais de alerta que os imigrantes devem assim, observar, né, para prevenir a depressão? A gente primeiro tem que entender que depressão faz parte do ser humano. E principalmente no processo de imigração, que a gente tem mais estresse por unidades. O que significa? Que o mesmo estresse que tu tem no Brasil, tu tem que imaginar ele 3, 5 vezes mais, quando a língua é diferente, os relacionamentos, a vida social é diferente. Por mais que tu imagine que será um desafio que tu vai amadurecer, vai ser legal, viver esses desafios muitas vezes é muito difícil. E principalmente quando as pessoas começam a se sentir sozinhas, têm dificuldade de se socializar, existe uma grande porcentagem de pessoas que ficam extremamente deprimidas. Então é muito importante as pessoas se darem conta que elas têm que usar a sua voz, elas têm que falar. Fala com as pessoas do Brasil, fala com a família do Brasil. Ai, não quero me relacionar com brasileiro. Bobagem. Se comunique, fale seus sentimentos. Isso é importante. Interessante, né? Vemos que cada situação traz seus próprios desafios e também grandes aprendizados, não é? Luciana, o que podemos esperar de um casamento multicultural e quais são os desafios mais comuns? É um grande desafio o casamento multicultural. Já é um desafio quando a gente fala de pessoas da mesma cultura. Processo de adaptação, entender, se comunicarem. Imagina isso em outra língua, se comunicarem, se expressarem, expressar a parte afetiva. Isso traz às vezes muitos aprendizados até conseguirem entender realmente o que estão querendo se comunicar emocionalmente. Que uma coisa é se comunicar racionalmente e a outra coisa é se comunicar emocionalmente. O outro desafio também que eu sinto, principalmente das brasileiras, uma expectativa maior em relação à família do marido, porque os brasileiros acreditam que são mais calorosos, mais afetivos e esperam isso. Quando a gente casa, no Brasil a gente casa também com toda a família. E às vezes em outros países, em outros relacionamentos não é assim. O casamento é um pouquinho solitário, é o casamento. E no próprio casamento também existem alguns conflitos da forma de falar, da questão da sexualidade, expectativa diferente em relação à sexualidade. O brasileiro tem uma forma muito peculiar de lidar com a sexualidade. A questão da higiene, tomar 1, 2, 3 banhos por dia, não tomar nenhum. Então são várias situações que as pessoas têm que entender as diferenças para poder fazer uma adaptação e estarem bem nessa relação.
Então necessita muita conversa, muita paciência e os dois realmente quererem apoiar um outro, ajudar um outro para entender bem a cultura do outro e poderem chegar a um set down, aos dois poderem se sentir bem nesse relacionamento. Então é desafiador, mas é possível. E tem pessoas que estão em casamentos maravilhosos no exterior, que tem uma vida super feliz. Então, cada um depende de cada casamento e da capacidade que as pessoas têm de se comunicar e encontrar ajustes nos relacionamentos. Realmente, né? Então a gente vê aí que o segredo está em equilibrar, né, as diferenças e respeitar a individualidade. Não é isso mesmo? Verdade. Quais são os principais riscos emocionais de se viver fora do país? Cida, são vários riscos, mas a gente deveria um pouco dividir isso por grupos. Por exemplo, se a gente fala em adultos, às vezes as pessoas elas estão num casamento e esse casamento se transforma num casamento abusivo. E a pessoa está ali vulnerável porque ela tem filhos pequenos, bebês, ela depende economicamente do parceiro ou da parceira, não fala bem a língua, não pode sair do país porque o filho é daquele país, então não tem como fazer o deslocamento sem a permissão do parceiro. Então situações de divórcio é muito complicado. Para jovens, às vezes não estão preparados, estruturados emocionalmente para estar tanto tempo fora da família, acabam se entrando em grupos com uma vida sexual desregulada ou uso de drogas, se colocam em situações de risco. Então vai depender da situação do grupo social que se encontra e como a pessoa reage às dificuldades. Eu sempre gosto de dizer que a imigração é um ritual de passagem, é um ritual de crescimento, amadurecimento. Se aprende desafios, se aprende culturas diferentes, mas a imigração ela não é igual para todas as pessoas. A gente não pode romantizar a imigração. A imigração ela tem desafios diferentes para cada pessoa. É a mesma coisa que eu dizer que a gente está numa tormenta no mar, umas pessoas estão de caiaque e outras estão num iate. Quando tu imigra, sabendo a língua, sendo fluente a língua, tendo mais condições econômicas, tendo suporte familiar, é diferente daquela pessoa que migra indocumentada, sem falar bem a língua, não tendo suporte familiar. Os desafios são extremamente diferentes. Então a gente não pode colocar a imigração como num pacote só. A gente tem que entender a imigração em cada situação. Por isso é sempre importante se preparar bem para isso. Então é isso que a gente aprende, né? Com preparo e apoio é possível transformar esses desafios em aprendizados e crescimento. Não é isso mesmo? Luciana, muito obrigada por compartilhar conosco tantas reflexões importantes. Hoje vimos que os desafios emocionais da vida fora do país existem sim, mas também aprendemos que pode nos fortalecer e nos ensinar a seguir adiante com mais equilíbrio. E assim encerramos o Vida em Movimento de hoje. Foi um prazer ter a sua companhia e esperamos que o conteúdo de hoje tenha te inspirado a você a cuidar de sua saúde emocional e dos seus relacionamentos. Este programa é uma produção da Empire Flix em parceria com o SBT. Eu sou Cida Vanderplas e deixo aqui o meu abraço carinhoso. Seja firme aonde é que você esteja e até a próxima semana aqui no Vida em Movimento. Um grande abraço, fica com Deus e até lá!